Olá, meus irmãos, paz já com todos, tudo bom? Nós estamos na nossa escola de discípulos, no formato online aí, para você que está acompanhando de casa. É um embalo que essa pandemia deixou para nós, então se você ainda não fez outras aulas, quero que você possa ver uma playlist que a gente deixou liberada aí com as outras aulas que nós tivemos até aqui. Essa é a quinta lição, tá? A quinta aula, vamos falar assim. E ela fala sobre crescimento espiritual, é uma série, que é o terceiro ponto dessa série. E hoje nós vamos trabalhar em cima da importância do jejum. Aproveita então, nesse momento aí, deixa seu like, se inscreva no canal, ative todas as notificações para que você não perca nenhum conteúdo. Somos da Quadrangular de Bela Vista, um lugar de refúgio para você e para sua família. Vamos lá? O texto bíblico que nós vamos trabalhar nesse dia é: e tendo Jesus jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Fala daquele período de jejum que Jesus estava antes do seu ministério ser alavancado aqui. E aí a primeira reflexão que fica para nós é o seguinte: Jesus era Deus, 100% homem, 100% Deus, e agora ele está aqui na terra. Acabou de ser batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele, mas ele sentiu a necessidade, como ser humano, como 100% homem, de se preparar para que pudesse receber aquilo que estava disponível para ele, sendo 100% Deus. Então, a partir dessa mesma ótica, é que nós entendemos a importância do jejum. Deus tem todo o poder nos céus e na terra, e Ele escolhe fazer as coisas na terra através do homem. Então, sendo necessário que eu e você possamos se abster de alguma forma de alimentos através do jejum, vamos aprender um pouco sobre isso para que possamos nos preparar a nossa carne para receber em nossa carne aquilo que já está disponível no campo do Espírito para nós. Por isso, essa aula é de suma importância para você que quer avançar espiritualmente com Deus, receber poder de Deus, receber mais de Deus e entender um pouco sobre o jejum. Assim nós vamos aprender com ele na prática, tirar alguns mitos que nós construímos atrás dele, remover de nós alguns mitos que nós acabamos construindo em cima dele e o principal de tudo, né, gente? Praticar, porque é isso que vai trazer diferença para as nossas vidas. Nessa série de crescimento espiritual a gente aprendeu sobre oração, a gente aprendeu sobre a palavra de Deus e então agora vamos entrar no nosso tema, sobre jejum. Lembrando a você o seguinte: a todo momento você pode deixar o seu comentário, se tiver dúvidas, sejam suas, ou se já tiver dúvidas lá nos comentários, sinta-se à vontade para responder nossos irmãos. Aqui o que nós fazemos é construir algo juntos, e aí assim, edificando um ao outro, estamos sendo edificados, porque somos corpo de Cristo. Então, se você é edificado, eu também sou edificado, e assim a igreja do Senhor vai sendo edificada a cada dia. Vamos lá. Então, pastor, o que é jejum? O jejum é uma forma de nos humilhar diante de Deus. E tem uma referência de texto aí lá em Esdras, capítulo 8, versículo 21. Eu gostaria que você pudesse acompanhar essa leitura. Se quiser, pausa o vídeo e dá essa leitura lá, porque isso vai te ajudar bastante. O jejum também é uma oportunidade de mortificar a carne, isto é, diminuir a força ou o poder da carne na nossa vida. E o jejum é para nos ajudar a ficarmos mais sensíveis para ouvir a voz de Deus. Esse segundo ponto aqui sobre mortificar a nossa carne, o velho homem nunca morre, irmãos. O velho homem sempre está na UTI, tá? O velho homem, se você vacilar, ele assume o controle. É como em uma gangorra, duas pessoas com o mesmo peso, só que quem tem mais força, quem tem mais equilíbrio, acaba conduzindo o outro nessa gangorra. Não sei se quando você era criança, ou quem sabe depois já de adulto eu brincava aí na gangorra, eu tive sempre dificuldade em achar alguém que pudesse estar na gangorra comigo. Não sei porquê. Brincadeiras à parte, quando você olha e você percebe alguém suspenso e outro lá embaixo, é assim, carne e espírito. Às vezes os dois estão nivelados assim, porém quem você acabar alimentando mais, acabar fortalecendo mais, acabar trabalhando no equilíbrio, vai fazer com que um oscile para cima, um oscile para baixo.
É o mesmo peso, a mesma pessoa, mas quem tem mais força, mais equilíbrio, quem conhece mais o seu corpo físico, vai fazer com que o outro acabe suspenso em algum momento lá. Então você não pode deixar a sua carne dominando, você precisa colocar o seu espírito para dominar. E o jejum te ajuda a igualar essa corrida. Nós somos bombardeados a todo instante, de todas as formas, a sempre deixar a carne no controle. O próprio apóstolo Paulo fala que havia essa luta interior nele, essa milícia o tempo todo, carne contra o espírito, um fazia o que agradava a si mesmo e nunca aquilo que agradava ao outro lado. Então, dessa mesma forma, nós precisamos então ir mortificando a carne para que o espírito possa prevalecer. Jesus disse naquele dia lá no Getsêmani, quando os seus discípulos estavam cochilando, lembra disso? Ele falou: olha, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, então você tem que vigiar e orar para que você não caia em tentação. Você vê que ele coloca a oração em segundo plano, primeiro ponto, vigilância, e o jejum te fortalece para que você esteja pronto para vigiar. O terceiro ponto, ficar sensíveis à voz de Deus. Isso, irmãos, vai valer no geral, tá? Nós acabamos se enchendo de tantas coisas. Você já percebeu que quando você está com fome, você consegue sentir melhor o cheiro do alimento? Você consegue sentir melhor o sabor do alimento? Você percebe que quando você se abstém das coisas que te roubam no dia a dia, o que te ocupam no dia a dia, você vai acabar se tornando mais sensíveis. Alguém que passa o dia inteiro na internet, ele acaba vendo tantas coisas lá, com o seu dedinho zapeando, com o seu dedinho lá deslizando pelo feed, seja do Instagram, seja do YouTube, seja do Facebook ou de qualquer rede social, que ele acaba não dando tanta atenção a tudo que ele vê. E às vezes, nós vamos falar sobre isso, talvez através disso o Espírito Santo te peça um jejum de hábitos, e nos hábitos você vai parar de se ocupar com isso. Às vezes você passa o tempo todo na televisão ouvindo tantas coisas, às vezes até músicas evangélicas, mas você já não se sente tocado por isso. Por quê? Porque você está no ativismo. Você precisa limpar um pouco, tirar tudo isso, porque isso acabou se tornando tóxico para você. Então na prática nós vamos ver isso, e aí a sensibilidade vai voltar para que você possa ouvir a voz de Deus e entender as coisas do Espírito. É muito importante você ter esse pensamento do slide que está na tela aí. Olha só, o jejum não é uma greve de fome para tentar convencer a Deus, e nem um exercício religioso para procurar ser visto pelo homem. Jesus fala isso lá em Mateus 6, 16, 18. Nessa ocasião, Jesus está ensinando tantas coisas acerca da piedade cristã, da vida cristã. Ele já tinha falado sobre oração, agora ele fala sobre jejum, de você não ter que fazer jejum para ficar mostrando para os outros que está jejuando. Quantas vezes eu jejuei que ninguém sabia do meu jejum? Muitas vezes nós levantamos propósitos de jejum na igreja, 21 dias, 7 dias, 40 dias, e às vezes eu temo que você torne isso tão público e deixe de receber recompensa no privado. Então sim, tem momentos que nós convocamos para um jejum e se torna público no fato das pessoas saberem, mas o seu jejum com Deus não é algo para que você se gabe dizendo: eu estou em jejum. Não, Jesus está dizendo que é algo particular. Ele fala até para que os homens não pudessem se comportar dessa forma, eles não se vestiam adequadamente, eles não faziam a sua higiene adequadamente. As pessoas olhavam para eles, eles estavam com aparência decaída, dizendo: não, eu estou assim porque estou jejuando. Não, Jesus fala: não faça dessa forma esperando uma recompensa do homem. Faça diferente e você vai ter recompensa de Deus. Então olha só, jejum, você vai ouvir falar muito sobre isso hoje em dia. Virou febre, virou moda, jejum intermitente. Talvez você vai ver outras pessoas que se abstêm pela saúde, se abstêm por uma prática. Alguns fazem isso de forma religiosa, às vezes jejum até muito mais do que nós cristãos. Porém, o jejum nunca vai ser uma greve de fome e nunca vai ser um exercício para tentar convencer Deus de nada. O jejum não muda Deus, o jejum vai nos mudar para que possamos receber aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu sei que Deus já está colocando no seu coração um tempo, um propósito para que você possa jejuar. Então, que você saiba disso. Eu vou jejuar, pastor, eu vou mudar Deus? Não, Deus não muda, mas vai te mudar. E aí você mudando, você tem acesso àquilo que Ele tem para te entregar, e eu sei que Ele tem coisas grandes para colocar sobre a sua vida, por isso você está assistindo essa aula até aqui. Vamos à parte prática então? Vamos lá. Algumas formas de jejum,
O jejum total é não ingerir nada. E aí o autor coloca para nós, né? Mas é importante ter um acompanhamento médico. E se por pouco tempo, exemplo, 24 horas. Não, pastor, vou começar como Jesus. Jesus jejuou 40 dias. Eu quero fazer como ele. Meu irmão, vai devagar, vai devagar. 3 dias. Se você nunca jejuou ainda, aconselho você, faz um de 6 horas, tá? Pula uma refeição, pula o café da manhã, pula o almoço, pula a janta. Depois, tá pronto, faz um de 12 horas, tá? Na hora de dormir, conta aí 12 horas e vai até esse momento. Tá bem? Se quiser 18 horas ou pula por 24 horas. Mas não faça períodos muito longos, até porque você tem que saber como que é a sua estrutura aí, para que você possa ficar tanto tempo sem receber alimento, sem receber líquidos. Talvez você faça uso de algum tipo de remédio, algum tipo de alimento, que você arrancar isso da sua rotina pode ser complicado para você. Então é importante saber o seu quadro clínico aí, para que você possa fazer isso. Mas o jejum total é você não ingerir nada, nem mesmo líquidos, tá? Jesus, nos seus 40 dias, ele ingere água, tá? Você percebe que no final de 40 dias ele sentiu fome, não disse que ele sentiu sede. Até porque um ser humano não consegue ficar tanto tempo sem água. Como Deus ele conseguiria fazer, mas ali ele está mortificando a sua carne, ele está fazendo como homem. Então por isso, o jejum, nós entendemos do jejum total aí, você não come, não bebe nada, exceto líquidos, exceto água aí, porque o seu corpo depende disso. Nós somos formados aí por muitas moléculas de água. Tem também o que nós geralmente vemos nas igrejas aí, jejum parcial. O que é o jejum parcial? Eliminar alguma refeição. Como eu falei, né, de 0 a meio-dia, de meio-dia à meia-noite. Ou quem sabe você eliminar algum alimento, como exemplo, né? Carne, doces, chocolates, café, etc. durante um período de tempo. Aí sim pode ser 7, 14, 15, 21 dias, até mais dias, como eu sei de casos de pessoas que fazem e seguem dessa maneira. Deve ser algo que para você seja um sacrifício. Não adianta eu falar que eu vou ficar 21 dias sem pudim, se eu não como pudim todo dia, né, irmãos? Se o pudim não me tenta para isso. Tem pessoas que gostam bastante, eu não faço questão. Não adianta eu falar que eu vou fazer jejum de 40 dias de caviar. Meu irmão, eu fiz jejum de 35 anos de caviar, nunca comi. Então você tem que colocar algo no seu dia a dia, dentro do que eu te falei. Tem pessoas que falam, pastor, todo dia eu como pão, eu vou tirar o pão. Você consegue viver sem pão durante esses dias? Não faça sacrifício de tolo, tá? Então, jejue de uma maneira correta, sendo que você vai fazer algo que você vai conseguir se abster. Pastor, eu vou fazer de café, eu quero que seja um sacrifício para mim. Você vai conseguir conviver com a cefaleia, a dorzinha de cabeça, depois desse tempo aí sem um café? Então, pese na balança primeiro. Eu quero fazer de 21 dias. Comece primeiro fazendo 3, fazendo uma semana. Conseguiu? Então, você está pronto para fazer períodos maiores. Pastor, vou fazer de leite, tá? E aí, quem sabe você precisa do leite, do cálcio ali do leite, ali para os ossos, fortalecer. Então, veja direitinho. Tem que ser um sacrifício, mas não pode ser um sacrifício de tolo, tá bom? É de suma importância. Esse jejum parcial aí é algo que nós podemos fazer sempre. Eu tenho o hábito de fazer sempre por 21 dias mensais aí, algum tipo de jejum parcial dessa forma. Ajuda bastante a deixar a carne no lugar dela, tá? E o espírito no controle. Outra forma é jejum de coisas ou jejum de hábitos, nós costumamos chamar. Videogame, internet, aí são as redes sociais, né? Instagram, WhatsApp, TikTok, Facebook, YouTube, etc. Televisão, eu não sei, os hábitos aí que envolvem o seu cotidiano. Vale a mesma regra do que a parcial, tá? Não adianta falar algo que não é sacrifício para você. Ah, vou fazer jejum de ficar sem ouvir rádio. Meu irmão, qual a última vez que você ouviu rádio? Mas você ouve todo dia? E também outra coisa que eu digo para você, se abstenha de algo que ocupa seu tempo, que ocupa a sua mente. A propósito do jejum é que possa mudar você nesse período, é que seja um período investido
O tempo que você gastava com essas coisas, agora você vai gastar fazendo as coisas para Deus aí. Não é apenas, vou desligar a televisão, vou tirar a internet, vou arrancar essa rede social. E depois vai fazer o quê? Tem pessoas que falam, estou em jejum de Facebook. Aí o cara está no Instagram o tempo todo. Não, no Facebook eu não estou entrando. Tem pessoas que falam, estou em jejum de rede social. Já vi, irmãos, já vi. A pessoa em jejum de rede social, ele fica lá no Google pesquisando as coisas. Volta a olhar sites, blogs, ele se ocupa do mesmo jeito. Então veja algo que está ocupando a sua mente, prendendo a sua mente. E digo para você, geralmente esse tipo de jejum, o próprio Espírito Santo te pede. E se ele está te pedindo é porque ele sabe que você não tem estrutura para isso. Tá bom? Jejum de coisas e jejuns parciais, geralmente é o Espírito Santo te pede, você se sente incomodado por aquilo. Lembra, se tem que ser um sacrifício para você, Abraão, quando ele tem Isaac, quem pede Isaac para ele? Foi o próprio Abraão que quis oferecer para Deus ou Deus pediu Isaac? Então você perceba que Abraão tinha riquezas, tinha gados, tinha posses, ele podia oferecer o que quisesse. Mas Deus pediu Isaac para ele. Então no jejum muitas vezes o Espírito Santo nos pede. E quando ele te pedir, irmão, ele sabe que isso está te dominando. Ao invés de você ter isso, isso aí está te tendo. Então, ouça a voz dele, se abstenha disso por um tempo, aprenda a se controlar, não pense que você é um super-herói, não pense que você é um super-homem, que você tem uma super-mulher, que você tem uma super-força. Somos todos humanos, somos todos falhos, somos todos carnais e necessitamos derrotar a carne a cada dia, mortificá-la a cada dia. Então, jejum de coisas ou jejum de hábitos te ajuda nisso aí também, para que você possa mortificá-la. E lembre-se, seja um sacrifício e não apenas se abster de algo como se fosse um jejum, uma greve de fome. Agora, não, estou de greve de Instagram, estou de greve de televisão. E você faz o que nisso? Procura ocupar sua mente, coração, com palavra. Por isso, esse é o terceiro pilar da série de crescimento espiritual. Primeiro, a gente já te deu as dicas, oração, palavra. Aí você aproveita na palavra aí para ler um texto bíblico. Às vezes você vai fazer jejum de televisão, assiste uma mensagem lá no YouTube, aqui no canal tem várias, mas você fica à vontade para assistir de qualquer outro lugar. Mas cuidado para que isso não te ocupe de uma outra forma. O foco principal do jejum é o quê? Ouvir a voz de Deus e mortificar a carne. Então, nesse momento, que você tenha essa sensibilidade com Deus e que você não permita que você troque uma atividade por outra, porque o ativismo rouba o nosso poder de poder sentir e de poder ouvir a Deus. Aí, propósito de jejum, o que pode ser? Pode ser propósitos particular ou familiar. Por um problema, por uma direção de Deus, por agradecimento, por fortalecimento e etc. Interessante aqui, irmãos, quando ele coloca isso, né, por agradecimento. Você já fez algum jejum por agradecimento a Deus? Geralmente a gente jejua, né, quando a gente quer que Deus mexa alguma coisa. Eu tinha o hábito de orar sempre no Monte da Cezanne, a gente chama de Monte da Caixa d'Água, ali em Vitória. E aí, algumas vezes eu falava com a minha mãe assim, né? Falava, mãe, hoje eu vou na pedra, porque quando na mão não está resolvendo, a gente vai na pedra. E geralmente a gente vai para esses lugares quando as coisas estão pesadas, complicadas. E muito raramente a gente volta numa hora de agradecer. Então, se você não tem nenhum problema, que é meio difícil, se você não precisa de nenhuma direção de Deus, faça jejum por agradecimento a Ele pela sua família, faça jejum a Ele pelo fortalecimento para Ele. Você já parou para pensar qual era a motivação de Jesus jejuar 40 dias? Será que Jesus tinha algum problema para resolver? Tinha o nosso problema. Será que Ele precisava de quê aqui? Será que era para qual motivo? Será que se encaixa dentro desses? Então, se quiser, até responda para nós aí, coloca nos comentários. Jesus jejuou por 40 dias em prol de quê? A sua opinião vale muito. Você quer comentar aí para nós? Quero deixar esse tempo para você comentar. Coloca aí. Você acredita que Jesus jejuou por 40 dias em prol de quê? Eu não vou te dar uma resposta certa, eu quero ouvir sua opinião. E a gente sempre libera um código no vídeo, lembra? Esse vai ser o nosso código aí. Quero saber de você.
Em prol de que foi o jejum de Jesus? O que você acredita? Ele queria uma direção de Deus? Ele queria agradecer pelo que Deus já tinha feito até aqui, pelo que Deus ia fazer? Será que ele queria um fortalecimento espiritual? Tinha acabado de receber o Espírito Santo, se batizar nas águas? Ou será que era para se preparar para resolver os nossos problemas? Ou a opinião que você quiser colocar, coloque aí. Tem um jejum coletivo também, quando várias pessoas jejuam pelo mesmo propósito. É o que nós fizemos recentemente, todo ano fazemos na igreja. Jejum da vitória de 21 dias, sempre no mês de abril. E tantos outros que nós acabamos levantando de forma específica aí nas igrejas locais. Tá bom? Olha só, de suma importância para que você tenha o hábito, não perca esse hábito aí e consiga avançar sempre nisso. Deve-se jejuar regularmente, pelo menos uma vez por semana. Crie um hábito, crie um dia específico, a terça-feira, a quarta-feira, a segunda-feira, o domingo, o dia específico. Jejue, faça um jejum total, jejum parcial, acredito que você pode ficar mais tempo, mas às vezes a gente faz jejum parcial, a gente faz jejum de coisa, mas a gente não faz jejum mesmo na base bíblica, né? Esse jejum de alimentos. Faça por um período, vai dormir, você vai dormir 9 horas da noite, vai dormir meia-noite. Faça aí, pula o café da manhã, ou num dia específico, fique sem almoçar, fique sem jantar, jejue dessa maneira, vai ser muito bom para você, o seu corpo físico vai agradecer e o seu espírito muito mais, porque Deus vai falar contigo nesse período, você vai estar se blindando, como muitos diriam, ele está fechando o corpo, mas eu diria, está preparando o corpo para receber a unção que Deus tem para você dentro disso aí. E aí, essa base, né, gente? Jejum tem que ser sempre coração. Ah, vou jejuar, pastor, o dia todo. Vai ficar fazendo o que o dia todo? Eu vou ficar no YouTube, quietinho ali, tal, só recebendo de Deus. Não, irmão, desliga o YouTube. Vai orar, vai gastar um tempo com Deus. Ah, não, estou de jejum o dia todo, vou ficar o dia todo deitado. Está deitado? Então deita, vai ficar orando com Deus. Mas não gasta esse tempo como uma greve, não gasta esse tempo como um tempo passivo, um tempo ocioso. Não, você está em comunhão com Deus, então vá orar a Deus. Pastor, mas às vezes no jejum eu não tenho muita concentração, não consigo ouvir a Deus. Eu já preguei muitas vezes em jejum, irmãos. Você pensa que o céu vai descer e às vezes o céu está até liberado para você, mas o seu corpo físico está nesse instantâneo de alimento que você não consegue estar na mesma frequência, vamos dizer assim. Então eu sei como é que é isso, mas o importante nesse momento é você preparar seu espírito. Então fica ali em conexão com Deus. Talvez você não tenha tanta concentração de ouvir a voz dele, mas permaneça com ele ali, porque nesse momento, lembra, recentemente nós ministramos uma mensagem aqui na igreja sobre isso. Às vezes ele está preparando o banquete ainda, às vezes a comida não está na mesa, então fica ali aguardando na presença dele, sentindo, desfrutando, louvando a ele, descansando nele, e em breve você vai ouvir a voz dele, vai receber a direção e a resposta que você está buscando dentro desse propósito de jejum. Além do código do vídeo que nós colocamos, eu quero te desafiar também a fazer um jejum essa semana, maneira como Deus te orientar, se vai ser um jejum total, se vai ser um jejum parcial, se vai ser um jejum de coisas ou hábitos, mas faça. Depois eu quero que você testemunhe para mim pessoalmente, ou aqui, se quiser colocar nos comentários, como é que foi. Se você jejua também, coloca para nós aí, que você tem hábito de jejuar semanalmente, coloca para nós, vai incentivar outras pessoas a fazer da mesma forma. Você que não jejua, por muito tempo não jejua, volte, lembre-se, volte devagar, mas não pare mais. Toda semana, faça de forma regular. Uma vez perguntaram a Jesus se os seus discípulos não jejuavam, e ele falou, vai chegar uma hora que o noivo vai ser tirado, e então jejuarão. Dizendo o seguinte, naquele tempo Jesus estava com os discípulos. Não havia necessidade deles jejuarem, mas não quer dizer que eles não jejuavam. Mas disse que no tempo em que ele não estaria, eles deveriam jejuar. E esse é o tempo que nós vivemos. Então vamos jejuar para fortalecer a nossa vida com Deus, a nossa piedade cristã, a nossa vida devocional, e certamente você vai conseguir alcançar lugares altos em Deus, porque você estando preparado, você está pronto para receber essa unção. Deus não tem como quebrar princípios, irmãos. Ele não começa a casa pelo teto, ele começa a casa pela base. A base, palavra, oração e jejum.
Para que você possa construir um grande edifício, você não pode usar a mesma estrutura, o mesmo fundamento para uma casa de 1 ou 2 andares. Um edifício precisa aguentar essa estrutura. Ou a base do edifício precisa aguentar essa estrutura. Então fortaleça a sua base o máximo que você puder para que Deus possa construir o máximo que Ele puder na estrutura que você tem hoje. Muitas pessoas querem que Deus as exalte, as levante, mas elas não querem se humilhar debaixo da mão de Deus. Se humilhe debaixo da mão poderosa do Senhor e Ele vai te exaltar no tempo devido. E aí o jejum é uma forma de nós nos humilharmos e vermos a mão de Deus para isso. Muitas pessoas já chegaram no seu limite espiritual. Deus não pode fazer mais nada de novo neles, porque não cabe mais. Se Deus colocar uma coisinha mais que seja, vai desmoronar tudo, porque não investiram na base. Então, nesse tempo, invista na base. Palavra, oração, jejum, que você possa fazer isso. Tá bom? Deixe seus comentários para nós aí, é de suma importância dentro de cada uma das coisas que eu coloquei. Participe conosco, semana que vem estamos juntos e que Deus possa te abençoar no nome de Jesus. Fica na paz.